Infelizmente, na pesquisa que eu fiz no meu trabalho, na minha dissertação de mestrado, a pesquisa que eu fiz até recentemente é no sentido de o próprio Conselho de Contribuinte entender como uma provisão, né? Agora, a 8ª Câmara do primeiro Conselho, do antigo primeiro Conselho, teve um caso específico, e é público, todo mundo tá na internet, né, até do Pão de Açúcar. Estava revendo esse tema, Pedro. Teve um caso lá específico, que quem fez a sustentação oral foi até o Quiroga, revendo esse tema. Foi uma decisão de 8-0 favorável ao contribuinte. Tinha parecer, se eu não me engano, do professor Roque Carrasa, e tinha parecer de alguns mestres, né? Mestres que eu digo assim, profundos conhecedores da contabilidade, alguns professores da USP, falando sobre o tema, e todos eles explicando a diferença entre provisão e despesa incorrida, que é bem diferente, e demonstrando por A mais B que isso aqui é uma despesa incorrida, não é provisão, né? Tanto do ponto de vista contábil, econômico, financeiro, contábil, e pareceres de juristas mostrando que também do ponto de vista jurídico, essa despesa não esse gasto não é uma provisão. Aí no caso específico, né, que claro, cada caso é um caso, foi dado provimento ao recurso, o contribuinte ganhou de 8-0 e conseguiu derrubar o auto de infração. Mas esse foi a única decisão favorável ao contribuinte recente. Se a gente for levantar o histórico, todas elas, né, infelizmente, eram contra. Quem quiser se aprofundar sobre o tema, tem um livrinho do nosso amigo lá, professor também da PET, é o Edmar Andrade. O professor Edmar tem um livrinho pequenininho, que custa R$30, um livrinho pequenininho, também da MP Editora, que é Pareceres de Imposto de Renda. Pareceres de Imposto de Renda à Pessoa Jurídica. Então, são vários pareceres. E lá tem um parecer que ele deu, tem umas 40 laudas esse parecer, sobre o tema. Um parecer bastante interessante, uma pesquisa profunda que o professor Edmar fez, tratando desse tema e demonstrando que isso aqui é um contas a pagar efetivo. E que, infelizmente, não precisaria de tanto esforço assim. É tão claro que a própria CVM falou, olha, isso aqui é um contas a pagar efetivo, e por ser um contas a pagar, você só pode reverter quando transitar, né, em julgado. Pois bem, dito isso, eu acho que nós podemos seguir para a professora Daniele para as questões, perguntas, né? Tem perguntas da semana passada também, não é isso? Tem, acho que um exercício que a gente passou, que o Pedro vai corrigir. Bom, o primeiro, professor, em relação... Nós recebemos um elevado número de respostas à atividade, e todas as respostas dando um teor bastante semelhante. A grande maioria dos alunos respondeu à existência de duas formas de apuração do PIS, da COFINS, que a primeira forma é cumulativa, a segunda forma não cumulativa. Alguns alunos ainda incluíram um outro regime, que aí haveria, então, seja um regime de importação, seja um regime declarado até nas respostas como um regime especial. Vou pegar aqui, né, para comentar a questão. Melhor. Na verdade, as formas de apuração do PIS e da COFINS são duas: cumulatividade e não cumulatividade, ponto. Porém, essa classificação, ela cabe, ou seja, cabe discussão. Ah, mas eu entendo que o regime da importação é um terceiro regime. Ah, mas eu entendo que os regimes especiais, o regime monofásico, é um quarto regime. Bom, eu posso até fazer essas subclassificações, né? Mas, no meu entender, existem duas formas de apuração do PIS e da COFINS, que é o cumulativo e o não cumulativo. A importação, ela se encaixa, ela como quem está no cumulativo e faz importação, o custo tributário pago de PIS e COFINS vai ser despesa direto. Eu não tenho direito ao crédito, eu estou no regime cumulativo, não tenho crédito.
Agora, se eu faço importação e estou no regime não cumulativo, esse valor da importação pago entra como crédito, né? Então, na verdade, os regimes jurídicos são só dois, cumulativos e não cumulativos. Os chamados regimes especiais, né, também seria uma espécie do gênero não cumulativo. Ou seja, medicamento, por exemplo, né, ou até a indústria automobilística. Ambos estão no regime monofásico, que para algumas vezes o legislador chama de monofásico ou de regimes de alíquotas diferenciadas ou regime especiais, né? Também vai se encaixar ou no cumulativo ou no não cumulativo. Então, a resposta correta, eu acho que se caísse até em concurso, professor, né? Quais são os regimes jurídicos do PIS e da COFINS? Eu, se tivesse como examinador, colocaria no gabarito a resposta 2, cumulativo e não cumulativo. Então, vamos primeiro, professor, às atividades de autoavaliação dos nossos alunos, e aí depois retomamos apenas para responder as perguntas por eles encaminhadas. Primeira atividade de autoavaliação que pede aos alunos discorra sobre a demonstração de resultado. Bom, demonstração de resultado é aquela parte das demonstrações financeiras, no qual vai estar colocado pelo contribuinte as receitas e despesas auferidas por aquela empresa naquele período, naquele exercício, que foi elegido e foi definido pelo legislador, que inicia-se no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, que seria o ano fiscal, né? Então, naquele período que eu elejo, né, que eu vou ter ali, todo mundo que pegar um balanço publicado vai ter a demonstração de resultado de exercício, o DRE, que vai estar discriminado todas as receitas e todas as despesas auferidas pelo contribuinte. Se você pegar o artigo 187 da Lei das SAs, o que você vai ter lá? Vai ter lá, mais ou menos, como é que essas receitas e despesas têm que ser classificadas. Então, normalmente, você vai classificar, primeiro, as receitas chamadas operacionais, começando as receitas principais da atividade do contribuinte. Se for um prestador de serviço, são as receitas de prestação de serviço. Se for uma empresa industrial, as receitas das vendas dos produtos industriais. Se for uma empresa comercial, a receita da venda de produtos comerciais, deduzidos, né, dos impostos, ICMS, IPI, ISS, né, PIS/COFINS, né, você vai abater o custo, né, o valor de estoque da mercadoria, o salário dos funcionários, vai ter as despesas administrativas, despesas comerciais, né, despesas operacionais, receitas e despesas financeiras, e finalizar com resultados não operacionais, né, vai ter o lucro apurado da empresa, o imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro, e vai ter o lucro líquido, que vai ser o resultado final, né, após todas essas deduções, que vai ser o valor que é passível de distribuição para o acionista, né, que é o lucro líquido após todas essas despesas. Então, essa é a chamada demonstração de resultado. É ali que eu vou estar verificando naquele exercício, naquele ano calendário, né, que começa no dia 1º de janeiro e encerra-se no dia 31 de dezembro, né, qual foi o resultado daquela empresa naquele ano calendário, né? E aqui que, normalmente, do ponto de vista tributário, de uma fiscalização, é que o fisco vai partir para saber as informações que ele necessita para que, naquele ano calendário, verificar se o contribuinte efetuou o recolhimento correto do imposto, para ele homologar ou não o lançamento efetuado pelo contribuinte. Segunda pergunta, professor. Segunda pergunta questiona o que determina o princípio da competência. Bom, o princípio da competência, né? Mais dito como regime de competência. A gente falou bastante sobre ele aqui, principalmente no primeiro dia, na quarta-feira anterior, né? O regime de competência consiste no registro da despesa e da receita no mês relativo a quando ocorreu a despesa. Fica mais fácil dar um exemplo. Eu estou agora no mês de março, então entre o dia 1º de março ao dia 31 de março, eu tenho lá o meu gasto com energia elétrica. Eu tenho o meu gasto com
telefonia. Eu tenho o meu gasto com